Você se sente constantemente cansada, assim, exausta, mesmo quando não tá trabalhando ou fazendo alguma coisa efetivamente? O custo oculto dessa era da hiperconectividade não é só o tempo que a gente gasta em telas, mas tem algo por trás. É a fuga da vida, a fuga da verdadeira vida, da capacidade de viver com presença, que vai nos levando a realmente uma exaustão não só mental, mas emocional. Nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre esses impactos que muitas vezes parecem invisíveis até, assim, sabe? A gente vai só levando, não percebe. E também estratégias para que a gente consiga recuperar o foco, recuperar realmente o controle da nossa vida dentro disso tudo. Pequenas práticas que realmente podem fazer a diferença no nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Para a gente começar, é importante a gente falar sobre os dois principais custos desse mundo hiperconectado que nos leva a essa exaustão. O primeiro é o custo cognitivo, que leva a essa atenção fragmentada. Toda vez que a gente alterna entre tarefas, como por exemplo, responder uma mensagem, daí volta para o trabalho, checa uma notificação, parte da nossa mente fica conectada ainda à tarefa anterior que não foi finalizada. E isso vai gerando essa exaustão, esse cansaço mental realmente. Por isso muitas pessoas chegam ao fim do dia, muitas vezes, com várias tarefas que ficaram em aberto, que foram meio produzidas e se sentem cansadas mesmo sem terem terminado nada. E o pior de tudo não é isso acontecer, porque há dias em que a gente pode estar mais disperso mesmo, talvez a gente tenha dormido meio mal e a nossa atenção está mais dispersa, talvez tenha outras razões para nossa atenção estar mais dispersa. Isso realmente pode acontecer, mas o que acontece com muitas pessoas é que essa atenção fragmentada, ela acaba se tornando um hábito, acaba se tornando um ciclo vicioso, onde a pessoa só consegue começar as coisas e nunca terminar. Ela só consegue se concentrar em alguma coisa quando tem alguma outra coisa que também demande a atenção dela. E isso vai se tornando realmente esse ciclo vicioso que não te permite concluir nada e também estar presente em nenhuma tarefa. E na prática, isso leva a mais cansaço, menos profundidade, não consegue se aprofundar em nada, não consegue ter clareza dos seus pensamentos, porque tá sempre com esses pensamentos acelerados, com todas essas milhares de abas abertas, que leva a essa sensação também de estar sempre ligada no 220. E o segundo custo é o custo existencial, a perda de sentido do que faz, do que vive. Quando o digital ou a agenda, as tarefas, ocupam todos os espaços vazios, ele também ocupa o espaço onde o sentido poderia estar sendo construído. E aqui é bem importante lembrar que o sentido ele se constrói do movimento. Mas se a gente não faz pausas conscientes para reflexão também, para que a gente possa se reajustar, se regular emocionalmente, é difícil que a gente consiga, inclusive, parar para pensar nesse sentido que está sendo construído. E acaba que é só uma vida sendo levada e empurrada dia após dia. Existem alguns sinais que podem nos apontar essa perda de sentido. A dificuldade de ficar em silêncio, de ficar sozinha consigo mesma, em silêncio, sem fazer nada, sensação de culpa ao descansar, e aqui ao descansar eu digo descansar de verdade, sabe quando de repente está fazendo alguma atividade ao ar livre, mas que não está produzindo de fato, quando não está mexendo no celular ou vendo uma série, quando está fazendo algo para o seu bem-estar também, quando tá fazendo algo para si, sem só para mostrar aos outros ou para realmente ter essa sensação de produção, sabe? A incapacidade de finalizar uma tarefa sem checar a notificação no celular, um consumo constante de conteúdos sem de fato se aprofundar ou aprender algo realmente. E para que a gente vá saindo desse lugar
e fugindo desses dois custos que são invisíveis, mas se tornam muito visíveis na maneira como a gente vai levando a vida, a gente precisa se lembrar, primeiro, que a nossa atenção ela é um recurso finito. A gente não tem como se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, por mais que muitas pessoas acreditem que sim. Eu mesma sou uma pessoa que luto contra a força que existe dentro de mim de abrir diversas abas quando eu tô estudando ou trabalhando, por exemplo, de ter muitas abas abertas. E a gente tem que ter essa consciência de que a nossa atenção ela é finita, porque saber como funciona é um processo importante também para que a gente consiga dar fim a esse ciclo vicioso. Do ponto de vista biológico, por exemplo, o nosso cérebro, a nossa atenção, ela depende de certas redes, como por exemplo o córtex pré-frontal. Só que essas redes, elas nos consomem. Ou seja, a atenção, ela nos exige, ela nos cansa. E se a gente não abre espaço para descansar, de verdade, não contando as redes sociais, não só olhando série, que tem muitos estímulos, e eu sei que é maravilhoso ver série, eu adoro ver série, mas se a gente não abre outros espaços no nosso tempo, na nossa agenda, para realmente descansar a nossa atenção, como a gente pode ter atenção nos momentos que nos exigem atenção? E o que acontece muitas vezes é que ao fim do dia essa pessoa chega ao fim do dia com essa sensação de exaustão, sem muitas coisas efetivamente concluídas, que dê aquele gostinho de, sabe, eu consegui concluir isso com o que eu me comprometi, sem energia mental e até emocional para pausas, para presença, para pensar, refletir e tomar boas decisões. Na prática, outro conceito que a gente precisa aprender também e tomar consciência de como acontece é entender que tempo é diferente de presença. Tempo é uma variável objetiva, enquanto a presença é uma variável, uma experiência subjetiva. Por exemplo, eu posso passar 2 horas com alguém, mas não estar realmente presente ali com aquela pessoa. Não estar conectada realmente com aquela pessoa. Eu posso passar 1 hora lendo um livro, mas os meus pensamentos estarem em outro lugar e eu ter que voltar toda hora para a mesma frase ou para o mesmo capítulo e não estar realmente presente ali. Eu posso estar fazendo uma tarefa e não estar presente ali. Então, são coisas diferentes. E é importante que a gente aprenda a exercitar a nossa presença. Quer dizer que para todas as atividades que a gente for fazer, a gente vai ter que estar presente, 100% presente? Não quer dizer isso. Como, por exemplo, quando a gente está dirigindo, que a gente entra naquele piloto automático, quando a gente está, às vezes, fazendo alguma atividade que é mais burocrática, que depende de alguma coisa mais padronizada, que já pra gente já é padrão, a gente entra nesse processo automático, mas é importante que a gente aprenda a exercitar essa presença nos nossos relacionamentos, na nossa vida, em outras atividades, nas atividades que também nos geram prazer. Isso vai nos ajudar a exercitar essa atenção, que é uma atenção sustentada, a fortalecer os nossos relacionamentos, que também é muito importante nesse processo de construção de bem-estar, que nos leva a essa vida significativa, nos leva a esse envolvimento emocional. E é por isso que é tão importante que a gente aprenda a apreciar o processo. Sabe o tanto que se fala de apreciar o processo? Então isso é importante para que a gente justamente vá desenvolvendo essa capacidade de estar presente dentro do que a gente tem feito, do que a gente tem vivido, de como a gente tem vivido, de como a gente tem feito. Isso vai tornando o processo significativo. Então, encontrar os motivos por trás das coisas que a gente faz, se perceber nos ciclos que estão sendo repetidos, por que estão sendo repetidos. Talvez hoje tu esteja nesse ciclo de exaustão sem nem se dar conta, achando que tá sendo bom, que tá sendo positivo, mas são só ciclos sendo repetidos. A vida até anda, sabe? Os dias passam, mas é como se as coisas estivessem meio vazias internamente. O interno, ele é raso, automático, desconectado, e por fora
os dias só passam. E para começar a exercitar isso, eu te sugiro 2 atividades práticas. A primeira é ter blocos de atenção protegida, onde, por exemplo, tu vai deixar o celular longe, tudo vai estar longe, para que tu possa focar apenas em uma tarefa, por 1 hora que seja. Preferência, uma tarefa que tenha início, meio e fim, e que tu esteja ali, presente, fazendo aquela tarefa. Outra prática, que pode ser, inclusive, implementada a essa, é o mindfulness. Exercitar essa nossa capacidade de estar presente no momento presente. Simplesmente isso. Sentir o nosso corpo, a nossa respiração, o que a gente está fazendo, como a gente está se sentindo, como aquela tarefa influencia as nossas emoções, como essas emoções influenciam a execução da tarefa. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tu possa começar esse movimento para drenar menos dessa atenção, dessa energia e conseguir com isso construir cada dia um pouquinho mais dessa vida significativa.